E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Hélio e a partir desta aula vamos começar a estudar e fazer as instalações do Flutter. Então, sem perder tempo, bora para a aula. Bom, pessoal, para entender o que é necessário para a instalação do Flutter, vamos acessar o site oficial. Abra aqui o navegador e acesse flutter.dev. Onde o detalhe aqui no link não é .com, é .dev, certo? Carregando a página, aqui no canto superior à direita, em destaque, nós temos esta opção, Get Started, como iniciar com Flutter. Clicando nessa opção, nós temos as informações do que queremos, a instalação. E o primeiro passo é escolher o sistema operacional. No meu caso é Windows, então clico aqui nessa opção, e assim já traz o passo a passo da instalação. E para o Windows, os requisitos necessários são o sistema operacional Windows 7 SP1 ou posterior, o espaço em disco de 1.64 GB somente para o Flutter, ainda precisa de mais espaço para a IDE e as ferramentas, e em relação às ferramentas para o Flutter, precisaremos do Windows PowerShell 5.0, que já vem no Windows 10, então eu já tenho aqui. Caso você não tenha, você precisa fazer a instalação do PowerShell 5.0 ou mais novo, certo? E para facilitar a gestão de armazenamento, controle de versões e o trabalho em equipe, o Git com a opção do prompt de comando. Em seguida, ele já traz a sequência exata, mastigada de toda a instalação. É só seguir, pessoal. Geralmente, afobados em botar a mão na massa em desenvolver projetos, ligamos o piloto automático e saímos instalando tudo, rezando para dar tudo certo. Porém, ter consciência do que você está instalando nas compatibilidades, nas versões, é o primeiro passo para que você tenha o domínio, a ciência do que está fazendo. É por isso que nesta aula vamos desligar o piloto automático, ter calma, dedicação e dar importância no processo, entendendo de fato o que é e para que serve cada ferramenta. Então vamos lá! Para desenvolver em Flutter, é claro que precisaremos do framework Flutter, um conjunto de arquivos e pastas que traz o framework escrito em Dart, a engine em C++ e o incorporador de plataforma específica. O framework Flutter é o kit básico de desenvolvimento, sem ela não há como desenvolvermos projetos em Flutter. Com o framework prontinho em mãos, precisaremos de um editor de código, e para isso podemos utilizar qualquer editor de texto, até mesmo o bloco de notas do Windows, combinando com as ferramentas de linhas de comando. Por exemplo, aqui no Windows temos o prompt de comando, podemos executar os comandos específicos do framework Flutter para criar, compilar e executar os projetos. No entanto, com o uso de uma IDE ou com editor com plugin do Flutter, tudo fica muito mais fácil e assim a experiência será melhor. O plugin é a ponte entre o editor e o framework Flutter. Faz com que o editor saiba o que é o Flutter, possibilitando o autocomplemento do código, realce de sintaxe, assistente de edição, suporte à execução, depuração e muito mais. Não há um editor de código ou uma IDE específica para o Flutter. Ao invés disso, é fornecido um plugin, uma extensão do framework Flutter para os principais editores de códigos e IDEs. Isso permite que utilizemos o editor de nossa preferência, aquele que estamos acostumados para desenvolver projetos em Flutter, bastando apenas adicionar o plugin. Isso é simplesmente fantástico. Por exemplo, se você gosta e utiliza o Android Studio, programando em Kotlin ou Java, você pode utilizar o Android Studio também para desenvolver os projetos em Flutter, bastando apenas adicionar o plugin. Ah, eu gosto de outro editor. Não tem problema. No site oficial do Flutter há uma lista de editores e IDEs compatíveis com passo a passo de como configurar. Com o Flutter, podemos desenvolver aplicativos para web, desktop, móveis e embarcados. Só com a instalação do framework Flutter e o editor de código, já conseguimos desenvolver para as plataformas web e desktop.
Agora, para a plataforma mobile, é necessário instalar também o SDK para dispositivos móveis, que seria o Kit de Desenvolvimento Mobile, um conjunto de ferramentas que torna possível o desenvolvimento de apps. E justamente aqui temos mais uma coisa a prestar atenção. O desenvolvimento mobile está dividido em dois mundos, o Android e o iOS. Assim, temos o SDK do Android e o SDK do iOS. Com o Flutter, podemos desenvolver um projeto híbrido, com um único projeto gerar apps tanto para o Android e também para o iOS. Então, para o nosso curso, vamos escolher somente uma das plataformas para simplificar o aprendizado, que no caso é o Android. Então preste atenção aqui, pessoal, um resumão do que nós precisamos. O framework Flutter, é claro, sem ele não tem como, uma IDE ou um editor de código, a extensão do Flutter para o editor e o SDK do Android, o Kit de Desenvolvimento Mobile. O Flutter é um conjunto de arquivos que é necessário fazer o download. Agora, a IDE, ou editor de código, podemos escolher conforme a nossa preferência e a plataforma do projeto. Vou entrar até no site do Flutter.dev, aqui na página principal, acessamos este menu do canto superior à direita, Get Started. Na página que carrega com este menu lateral à esquerda, acessamos a segunda opção, configurar um editor. Veja que nós temos as seguintes opções: Android Studio, IntelliJ, Visual Studio Code e Emacs. Na medida que você escolhe uma, ele já traz o passo a passo das configurações. Bom, pessoal, eu vou escolher o Visual Studio Code pelo fato de ser mais leve e versátil, pelo menos na minha opinião. Mas vocês podem escolher outro editor conforme a preferência de vocês, certo? Então vou escolher aqui Visual Studio Code. O plugin vai ser especificamente do Flutter para o Visual Studio Code. E o SDK, o Kit de Desenvolvimento para o Android, é o seguinte: você tem duas opções: baixar somente o SDK e configurar, ou baixar o Android Studio, que além de editor, traz também o SDK. Qual que é a diferença? O Android Studio, na medida que você instala, ele já faz todas as configurações necessárias, você não terá dor de cabeça. Ele fornece interfaces gráficas para a configuração do SDK, do emulador e de outras ferramentas. Em contrapartida, ele ocupa mais espaço e consome um pouco mais do computador para executar. Agora, baixar somente o SDK, ele ocupa menos espaço, é mais leve na execução, porém temos que fazer todas as configurações na mão, além de que não terá interface gráfica. Tudo o que precisarmos fazer é via comando no console. Então, teremos basicamente três formas de fazer as instalações. A primeira é instalar o Flutter no Android Studio e a extensão do Flutter no Android Studio. Neste caso, utilizamos o Android Studio como editor, e assim teremos as interfaces gráficas para configurar o SDK, o Kit de Desenvolvimento do Android e o emulador. O jeito mais fácil e confortável, só que requer mais do computador, visto que o Android Studio é mais pesadinho para rodar. A segunda forma, e é a que normalmente faço, é instalar o Flutter, o Visual Studio Code e o Android Studio. Utilizamos o Visual Studio Code como editor e instalamos o Android Studio só para fazer as configurações automaticamente e ter as interfaces gráficas para gerenciar o SDK, o Kit de Desenvolvimento do Android e o emulador. Utilizamos o Android Studio somente no começo para fazer as configurações do SDK e do emulador e quase nunca precisaremos mais. No dia a dia, trabalhamos com Visual Studio Code, que é bem mais leve. Gosto dessa forma porque geralmente os alunos se perdem nas configurações na mão. E assim, com o Android Studio, ele já faz as configurações e fornece as interfaces gráficas. A terceira forma, e é a que eu mais gosto se for só para mim, é instalar o Flutter, o Visual Studio Code e baixar somente o SDK, o Kit de Desenvolvimento do Android, sem o Android Studio. O que dá mais trabalho, porque você tem que entender de fato o que está fazendo e fazer as configurações tudo na mão.
Porém, há uma grande vantagem que exige menos do computador. Para qualquer uma das três formas, vamos precisar do Git e do GitHub para facilitar o gerenciamento do armazenamento, controle de versões e o trabalho em equipe. Qual que é a melhor forma? Vamos fazer das três formas, passo a passo, com muita calma. Porém, para que esta aula não fique tão extensa e ao mesmo tempo a gente consiga organizar melhor os conteúdos, vou fazer uma videoaula para cada forma de instalação. Por hoje vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e ficado até o finalzinho para me escutarem. Caso tiverem dúvidas ou dificuldades, deixem aqui nos comentários. Se inscreva no canal, ative as notificações para receber as últimas novidades e compartilhe, divulgue os conteúdos do canal. Até a próxima!